Então, boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre esgotamento emocional. Vamos citar também o burnout, que é um dos esgotamentos emocionais aí voltados para profissões. E hoje eu vou trazer para vocês não só a base de compreender mais sobre esse tema, mas também como lidar, né, o que acontece, o que é necessário aí para, enfim, lidar com burnout, como também perceber, estou tendo esgotamento emocional ou não. Bom, vou iniciar me apresentando. Eu sou a Gláucia, eu sou psicóloga clínica desde 2014, né? Eu tenho especializações na área da fenomenologia existencial, que é a minha abordagem. Tenho especializações também na área da sexualidade humana e também tenho especializações na área do comportamento humano. Além de ser psicóloga clínica, eu atendo hoje de forma online. Eu sou supervisora de casos clínicos para recém-formados, enfim. Sou facilitadora de rodas de conversa, palestrante, né? E aí eu lido também, às vezes, de abrir esses aulões para falar mais sobre saúde mental, né? Falar sobre temas, enfim, correlatos a isso. Bom, burnout é uma palavra em inglês, e quer dizer queima fora, que na verdade é uma metáfora, né, de algo que queima de dentro para fora. E a exaustão, ela é bem isso, né? Assim, você sente que tudo que estava guardado, ele vem, né, para fora em forma de sintomas, né? Às vezes ligados a alguma patologia também. Deixa eu só. Bom, eu escolhi essa citação, que diz: mas ninguém consegue manter sentimentos profundos trancados para sempre. Né? É exatamente isso que é o esgotamento emocional. São sentimentos que nós vamos engolindo, né, como as pessoas falam, e vamos deixando aí ultrapassar todo o limite, né, que nós temos, e aí chega na exaustão. Nós vamos falar aqui também sobre estresse, que nós vamos entender que o estresse, ele é normal, ele é necessário, mas ele tem fases, e quando chega na exaustão é que geram sintomas, muitas das vezes geram patologias. Bom, a OMS, ela diz que saúde mental é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades para recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Não sei se a maioria sabe, né, mas aí no último dia 10, nós tivemos aí o Dia da Saúde Mental. Esses dias, meses, campanhas, né, são feitas para que a sociedade ela possa entender a importância, né, da saúde mental, né, dos temas, né, a gente passou pelo Setembro Amarelo, que é voltado por essa campanha em relação ao suicídio. Então, essas campanhas elas são voltadas para trazer mais informações, né? A questão da saúde mental do dia, né, o Dia Mundial da Saúde Mental, ele foi feito justamente para isso, para trazer informações sobre saúde mental e o quanto ela afeta também a nossa vida física, né, porque as pessoas pensam, não, eu consigo lidar aqui com as minhas questões, né, nada vai atrapalhar. E hoje, como estamos falando do esgotamento, da exaustão, a gente percebe que o quê? No Brasil, nós estamos tendo inúmeros afastamentos do trabalho, né, justamente pela exaustão, né, o burnout, ele entrou agora no CID-11, que é a classificação de doenças, vou falar disso mais para frente, como uma das doenças ocupacionais. Então, está tendo muitos afastamentos, né, em relação ao burnout. Por quê? Porque as pessoas estão ultrapassando os seus limites, né? E por isso a importância de falarmos sobre saúde mental, qualidade de vida. Vamos lá. Bom, o burnout ele é um distúrbio psíquico. A primeira vez que foi se falado disso foi em 1974 por um médico americano. E aí, como eu falei, ele está, né, na classificação de doenças, né, como um fenômeno ocupacional. Por quê?
porque o burnout ele é exaustão voltada aí, né, para o trabalho. Por mais que a gente tenha exaustão emocional em outras áreas da nossa vida, aqui o burnout especificamente ele é voltado para o trabalho. Bom, os sintomas: tensão emocional, esgotamento físico e mental, e aí o que vai gerar ausência no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldades de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima. Glaucia, por que você colocou aí ansiedade e depressão como um sintoma? Porque o burnout ele gera aí esses transtornos. Né? Quando a gente entra num estado de exaustão, o nosso organismo pede socorro. E nesse socorro, ele traz aí outras patologias. Bom, sintomas físicos: dor de cabeça, enxaqueca. Dor de cabeça é diferente de enxaqueca. Não sei se alguém aqui tem. Enxaqueca é aquela dor muito mais latente, né? Uma dor insuportável, precisa de uma medicação mais forte. A dor de cabeça, ela tem também, vamos dizer assim, esqueci a palavra, gente. Mas, enfim, a dor de cabeça ela vai oscilar ali. Pode ser fraca, só aquela dorzinha, né? E passar. Já a enxaqueca, a luz se incomoda, né? Às vezes a pessoa tem náusea e tudo mais. Cansaço não é só um cansaço de hoje eu corri o dia inteiro, me exercitei, estou cansada. Não. É uma fadiga mesmo intensa, aquela vontade de não levantar da cama, né? De querer que o mundo pare, eu não quero levantar da cama, uma exaustão mesmo, até física. Sudorese, uma sudorese acima do limite, aquela que a pessoa percebe que acordou e a cama está toda molhada, né? Porque ela, enfim, suou a noite inteira, né? Ou até mesmo numa atividade simples, ela percebe que tem ultrapassado. Palpitação, pressão alta, então picos de pressão acontecem muitas das vezes, né? A pessoa está bem, de repente ela sente uma dor na nuca, se for aferir a pressão, percebe ali que está tendo picos de pressão. Dores musculares, dor nas costas, dor nos joelhos, dor no pescoço, torcicolo, né? Tudo isso também são sintomas do burnout. Insônia, crises de asmas e problemas respiratórios com frequência. Então, assim, não é só uma crise de asma, até porque asma é uma patologia, mas aquelas crises que não têm explicação, que são recorrentes, podem estar relacionadas ao esgotamento emocional. E os distúrbios gastrointestinais, né? Então a pessoa, hoje é dia de trabalho, está dando horário, é aquela pessoa que corre para o banheiro, que está passando mal, é um sintoma. Oi, Darli, pode falar. Oi, Glaucia, boa noite. Não, desculpa te noite. interromper, mas é que eu queria tirar uma dúvida. Sem problema. A pessoa, geralmente, ela tem todos esses sintomas ou ela tem alguns deles? Nem sempre ela vai desenvolver todos. Essa é a minha pergunta. Alguns, nem sempre tem todos. Então, assim, vai ter pessoas que ela só tem a dor de cabeça, palpitação, mas ela não tem a pressão alta, não tem, enfim, a sudorese, não tem crises respiratórias. É por isso que precisa da avaliação profissional. Por quê? Aqui ao longo eu vou falar também sobre estresse e esgotamento emocional, e vocês vão ver que são sintomas iguais, né? E por serem sintomas iguais, você fica, tá, e aí, o que eu tenho? Né, e a avaliação profissional precisa para que o médico de fato entenda. É um burnout porque esses sintomas aparecem por causa do trabalho. Né? Então, temos uma exaustão do trabalho. Não, é um esgotamento emocional, porque aqui a gente está falando de alguém que tem isso dentro de casa por outras questões que estão acontecendo com ela. Então, a gente tem um esgotamento emocional. Ou não, é exaustão por excesso de estresse, porque essa pessoa está passando por um período, né, estressante ali por outra situação. Né? Então, a avaliação profissional ela vem para justamente ele entender em que momento esses sintomas estão aparecendo. Aí vai depender da história da pessoa. Deu para entender?
Então, vou continuar. Mas se quiser, pode chamar, que aí a gente sana todas as dúvidas. Bom, ela é uma síndrome, né? Declarada aí também um transtorno, que ela vai se manifestar, como eu falei, no âmbito profissional. Então, ela vai atingir pessoas que têm aí um envolvimento interpessoal direto. Aqui eu citei algumas áreas para vocês terem uma noção. Então, área da saúde, educação, bancários, assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais e mulheres que enfrentam a dupla jornada, né? Então, trabalham fora e em casa, e aqui também tem a questão de, dependendo de como essa mãe, se é uma mãe atípica, isso vai envolver também, né? Por que esse pessoal tem maior possibilidade de desenvolver o transtorno? Pela questão de estarem sempre, aspas, em risco. Glaucia, mas mãe, maternidade é declarado um trabalho? Sim, por isso que a gente fala dupla jornada de trabalho. A maternidade, ela entra aí, e a gente vai falar do mom burnout. A maternidade entra como um trabalho, né? A mãe ali, tudo que ela precisa fazer para aquela criança de sobrevivência em relação à casa e tudo mais, isso entra como um trabalho, né? Então, como uma atividade laboral. E aí, por isso que também eu coloquei aqui as mulheres que são mães. Bom, diagnóstico é clínico, né? Então, como eu falei, tem que ser feito todo um levantamento do paciente, né? Como é o envolvimento dele no trabalho, como é a história, trabalha desde quando no mesmo ambiente, né? O que tem acontecido nos últimos tempos no trabalho, né? E o que tem levado ele a sentir isso e desde quando está sentindo. E o tratamento? Aqui eu escrevi errado, mas é medicação, psicoterapia, atividade física regular e exercícios relaxantes. Glaucia, não gosto de atividade física, né? Enfim, atividade física hoje a gente pode declarar aí também uma caminhada, gente. Uma caminhada, uma atividade física, uma dança, enfim, não necessariamente é só academia, porque as pessoas relacionam muito a atividade física só à academia. Aqui é qualquer tipo de atividade que movimente o seu corpo para gastar aí, que a gente chama de energia, mas não só isso, para ajudar o seu corpo a fabricar os hormônios aí da adrenalina, da serotonina, né, dopamina, e aí elas poderem fazer a função de deixar você feliz, tranquilo e tudo mais. Bom, antes de continuar, eu vou passar um vídeo para vocês entenderem um pouco mais. Deixa eu só compartilhar aqui. Todos estão vendo? Acho que sim. Tudo bem. Deixa eu... Darly, você levantou a mão? Ah, tá. É que ainda tá aqui. Peraí, deixa eu tirar. Então tá bom, deixa eu passar o vídeo. E eu já tiro. Vamos lá. O burnout é um estresse, é uma exaustão realmente física e mental, com sintomas físicos de alteração de pressão, alteração de insônia. Você tem uma alteração na bioquímica do organismo, com liberação de cortisol, uma irritabilidade, uma dificuldade de lidar com o outro, uma irritação muito grande, uma instabilidade muito grande, e você também tem uma alteração mental, porque é aquela pessoa que fica o tempo todo pensando que tudo vai dar errado, cognitiva, né? Tem uma perda cognitiva, falha de atenção, de concentração e baixa de produtividade. O vídeo foi só para vocês entenderem um pouco mais. Essa é a doutora Ana Beatriz. Eu peguei esse vídeo dela porque ela fala... Ai, gente, tirei foi tudo. Ela fala exatamente do que é o burnout, né? E o quanto ele interfere diretamente na vida aí, no caso, como a gente está falando de burnout, do trabalhador. Bom. Aqui eu vou dar ênfase nisso aqui, que é não hesitar em procurar ajuda profissional, né? Porque a saúde mental é tão importante quanto a física. Gláucia, por que sempre vocês falam em procurar ajuda profissional? Porque, justamente como eu falei, quem vai diagnosticar é o médico, né? Sem o diagnóstico, é só uma suposição sua. Além de que
Quando a gente fala, por isso que eu coloquei nos sintomas lá, ansiedade e depressão. Quando a gente fala do burnout, a gente sabe que o indivíduo ele pode desenvolver aí outros transtornos, né, e obviamente precisar de medicação, né, entrar num estado de, enfim, precisar aí ter literalmente um tratamento, né, porque não é algo que vai passar sozinho, tá, gente? Eu sei que a gente fala assim, fui no médico, peguei o atestado, bom, agora só vou ficar em casa e é isso. Não. Se o médico passou medicação, é necessário fazer esse acompanhamento, terapia, né? Quando o médico passar ali, enfim, de acordo com como estiver a pessoa. A questão também de fazer uma atividade, hobbies, né? Eu sei que no Brasil a gente não fala tanto da questão dos hobbies, mas é importante, né? Ter outras atividades fora o trabalho para você, enfim, lidar. Eu vou passar um outro vídeo, é um vídeo, enfim, que fala também de burnout. Só um momento, deixa eu compartilhar. Acredito que todos estão vendo, deixa eu só... Para ter burnout, você provavelmente é uma pessoa que entrega, comprometida, responsável, características positivas, não é? Mas em um ambiente que os recursos não são suficientes às demandas. É como se eu quisesse lavar toda essa louça aqui com um pingo de detergente. Mas todo dia viver essa pressão de muito resultado com poucos recursos vai sobrecarregando o seu corpício. As doenças não são punição. Um problema de saúde está querendo te devolver o equilíbrio. Seu corpo já tentou te chamar a atenção de várias vezes, né? Porque as dores, para mim, são mensageiras. Quanto mais você normaliza o anormal, mais você está abrindo a porta para problemas de saúde. Não é normal trabalhar com dor de cabeça todo dia. Não é normal ficar enjoado depois de certas situações. Trabalhar com dor não é normal. E é exatamente isso, assim, que é importante a gente entender. Para ter burnout... Ui. Peraí. Que não é porque você, cheguei ao nível e descobri que estou com burnout, né? Sou uma pessoa fraca, sou uma pessoa que, enfim, não soube lidar com a minha rotina de trabalho. Não, gente, isso pode acarretar e acontecer com qualquer pessoa, né? E por isso que é importante o cuidado, né? O autocuidado, o procurar ajuda profissional. Bom, aqui, como eu falei, ele pode evoluir para um estado de depressão profunda, né? E aí, hoje a gente sabe que, segundo várias associações, inclusive essa da medicina do trabalho, 30% dos brasileiros eles sofrem dessa síndrome. Mas o motivo que tem levado aos afastamentos, né? Recentemente a gente tem visto na mídia que até profissões que a gente achava assim, não, o Wesley Safadão é um cantor, e a gente ouviu ele falar sobre burnout, ele está fora dos palcos por causa do burnout. E muitas pessoas, como assim? Ele só sobe lá e canta, né? Mas a gente não entende que isso faz parte da profissão dele, né? E por trás daquilo tem todo um preparo para cantar, para envolver o público, né? Muitas das vezes os cantores são compositores também. Então, quando a gente fala de profissão, independente de qual ela seja, só em ter o contato, a interação ali, isso já vai levando você a uma possível exaustão, né? Quando não se tem pausa, férias, enfim, não tem lazer, não tem nada que tire você também ali do foco um pouco de trabalho, né? E aí, Sócrates já dizia, tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, né? Às vezes a gente acha que também, eu preciso fazer isso, aquilo, e vou pegando tarefas, atividades, né? E talvez eu nunca saiba o que é o ócio, e aí por não ter esse momento de não ter nada o que fazer, eu também vou me sobrecarregando sem perceber. Bom, alguém tem alguma pergunta? Vou continuar aqui, então, para o Mami Burnout, que é o que eu tinha citado, né? Ele, né, tem sido pouco falado, mas tem se notado que é um estresse prolongado, tá? Não é só na fase de pós-parto. Pós-parto, na maioria das vezes, é baby blues. Eu não sei se todos conhecem, mas baby blues é uma queda dos hormônios que acontece com toda mulher após o parto.
e aí as mulheres acabam ficando um pouco depressivas, e também não é depressão pós-parto. Depressão pós-parto é outra patologia, né, que também requer um cuidado ali com a mulher devido a essa questão aí relacionada à maternidade. E agora nós temos, para além disso tudo, o mom burnout. O que é o mom burnout? Mães, principalmente mães de mais de uma criança, isso acontece, que é o esgotamento ali em lidar, principalmente com faixas etárias diferentes, né? Então é uma mãe que já está esgotada, enfim, de lidar com aquela rotina, né? Muitas obrigações ao mesmo tempo, várias funções, né? E aí ela acaba sentindo essa exaustão. Bom, sintomas. A culpa, a gente ouve por aí que nasce uma mãe, nasce uma culpa, e é verdade, mas no mom burnout a gente percebe que essa culpa excede, é aquela culpa que ela sente que... Ixi, vocês não estão vendo? Peraí. Só um momentinho. Tá. Só um momentinho que vocês não estão vendo a minha apresentação. Obrigada por avisar. E aí eu vou abrir aqui. Eu gosto que vocês acompanhem os slides para entender um pouco do que eu estou falando, e às vezes vocês até leem, enfim. Vamos lá. Espera aí, gente. Agora foi. Estão vendo? Sim. Então tá bom. Vamos lá. Deixa eu colocar em apresentação. Pronto. Obrigada. Bom, então eu estava falando da culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. O estresse relacionado à administração de tempo. Então, assim, aquela mãe que vai se sentir totalmente irritada, estressada, por ter, enfim, que elaborar rotinas que calhem para todo mundo funcionar dentro da casa. Excesso de pessimismo, não vai dar certo, não vou chegar a tempo, eu sou uma péssima mãe, não nasci para isso. Exaustão após um período de repouso. Dormiu, acordou, estou mais cansada do que eu fui deitar. É uma exaustão muito grande. E o sentimento de fracasso, impotência, falta de interesse em se cuidar. Então, assim, a gente sabe que isso acontece muitas das vezes no pós-parto. A gente fala do coque, né? Mas muitas das vezes isso vai aparecendo na vida da mãe ao longo do caminhar desses filhos, e é um sintoma já de esgotamento. Baixa autoestima, tristeza, medo, insegurança e lapsos de memória, né? Aquela mãe que, enfim, não sei onde está a chave, não sei onde está a mochila, esqueci evento. Glaucia, mas todas as mães relatam isso ser normal. Todo lapso de memória, ele é normal dentro de um contexto. Como assim? Tive essa semana porque essa semana estava sobrecarregada de informações, ok, só foi essa semana. Não, estou tendo toda semana, todo mês, todo ano, eu preciso de ajuda profissional. Bom, diagnóstico, né, a mãe precisa aí de ajuda profissional, né, muitas das vezes assim, mas eu não quero ir no psiquiatra, né, vai me passar remédio, dependendo do nível que estiver, né, enfim, essa exaustão, sim, é necessário medicação, mas na maioria das vezes vai ser solicitado aí também que essa mãe passe por terapia, que essa mãe mude aí um pouco também a rotina familiar, de começar a delegar funções. É uma das coisas que a gente sabe que a função materna faz com que a gente puxe tudo, e ao longo até do que mas são criancinhas, mas ao longo que elas vão crescendo, a gente também esquece de delegar também funções que elas consigam realizar. Bom, o que é bom também para essa mãe sair um pouco disso? Conversar sobre outros assuntos. A gente sabe que junto um grupo de mães, elas só sabem falar do filho, do tênis, da roupa que ficou curta, né, do filho que se machucou na escola, isso e aquilo.
mas elas não falam de outras coisas, elas não falam delas, elas não falam do que elas gostam, né? Então seria interessante conversar sobre outros assuntos. Reservar um tempo para cuidar de você. Glaucio, eu não consigo, não tenho tempo para cuidar de mim. Tem. Se a gente largar as redes sociais, a gente consegue um tempinho. Porque se a gente perceber, a gente fica 2, 3 horas, eu falo até por mim, rolando o feed do Instagram, do Facebook, do TikTok, vendo coisas que não necessariamente nos agregam, né? Então é um tempo que você pode tomar um café com mais calma, mas é de noite, então vou assistir ali uma série, vou comer alguma coisa que eu gosto, vou pensar em nada também, pode ser, né? O que faz sentido para você, né? E ser benevolente consigo mesma. Que é isso? É entender o que você está fazendo o melhor que você pode, né? E que não existe mãe 100%. Ah, mas tem aquelas, eu vi lá no TikTok, a mãe fulana que levanta os 10 filhos para cima e consegue limpar a casa. A gente sabe que, enfim, não é uma realidade que isso vai acontecer todo dia, não existe. A gente está falando de seres humanos. Bom, agora eu vou falar sobre o estresse, né? Que o estresse é o quê? Uma reação natural do organismo. Isso, ele faz parte do nosso dia a dia, assim como a ansiedade. A gente fala muito da ansiedade, eu tô passando mal de ansiedade, mas a ansiedade, ela é natural, ela é precisa, ela precisa nos alarmar o nosso organismo. O que acontece? Quando isso passa do limite, passa do ponto, aí a gente entra num estado de precisar de ajuda, né? Então, ele é um mecanismo que vai nos colocar em alerta, né? Então, assim, toda vez que a gente entra num estado de estresse, a gente entra em alerta, o corpo vai reagir a isso. Bom, causas. Quando a gente fica muito estressado, trânsito, problemas financeiros, problemas profissionais, doenças, acidentes, a correria do dia a dia, insegurança, e o que isso tudo gera? Vai produzir os 2 hormônios lá, o cortisol e a adrenalina, que em excesso faz o corpo responder, né? Então, mobiliza todo o nosso corpo quando isso está em excesso. E quais são os sintomas que eles trazem? Dor de cabeça, desordens do sono, né? Então, insônia, ou ficar acordando, dormindo e acordando, dificuldades de concentração, temperamento explosivo, então você está aqui, daqui a pouco está berrando, né? Então, o excesso do cortisol traz um pouco disso. Dor de estômago, de novo aqui coloquei depressão e ansiedade como sintoma, para vocês entenderem que o excesso de estresse pode te levar a isso. Comer demais ou não comer, aquelas pessoas que vão descontar na comida e aquelas que não conseguem nem sentir o cheiro da comida que passam mal porque estão muito estressadas. Problemas de pele, então temos aí a dermatite, né, enfim, psoríase e desidrose, que são patologias que começam a desenvolver por excesso do estresse, né, problemas emocionais. Dor nas costas, baixa libido e pressão alta. Como eu falei, alguns dos sintomas aqui se repete no burnout, porque o burnout também é uma exaustão também do estresse. Bom, aqui a OMS, só uns dados para vocês entenderem, 90% da população vai ter sintomas de estresse. Glaucia, mas não é um mecanismo normal, então deveria ser 100%. Sim, mas aqui a gente está falando do excesso do estresse, né? E o Brasil, 70% da população, né? O Japão conseguiu ficar em primeiro lugar aí. O Brasil, ele ficou em segundo dos 10 primeiros. Bom, as 4 fases do estresse. O alerta, que é o que eu falei, assim, alguém te fechou no trânsito, você já ficou irritado e aquilo ali demora um tempinho a passar, mas passa, né? A resistência, que você vai, enfim, passou por aquilo, aí você chegou no trabalho, aquilo ainda tá ali, aquela pessoa me fechou no trânsito, que raiva, eu devia ter buzinado, eu devia isso. A resistência é um pouco, vamos dizer assim, do que a gente chama de remoer, né, a situação. Né? A quase exaustão é quando, além de resistir, você vai entrar ali em algo que vai te trazer até um cansaço. Então, você passa o dia inteiro lembrando lá do cara que te fechou às 8 da manhã no trânsito, que você deveria ter xingado ele, buzinado, feito qualquer coisa e você não reagiu. E a exaustão, assim como no burnout, você não consegue mais estar bem para nenhuma das atividades. Então, assim, você já está num nível que excede todas as suas forças, tanto físicas quanto psicológicas. Bom, precisamos encontrar formas de aliviar o estresse, né? Porque a nossa saúde depende disso. Glaucia, como eu vou aliviar o estresse, né? Enfim, se eu tô ali e o cara me fechou, né? Então, uma das questões aqui seria
justamente entender como eu funciono quando estou estressado, né? Então, assim, percebi que eu tô lembrando demais, vou respirar fundo, vou fazer alguma outra coisa que tire a minha atenção ali da situação, ou, enfim, tem pessoas que aí vão para atividade física, e na atividade física conseguem desligar, ou vão ler, né? Aqui é uma parte de autoconhecimento, de você entender o que funciona para você, né? Hoje a gente sabe o quê? Respiração diafragmática, que é aquela respiração funda, que você conta até 5, inspira, conta até 5, expira, funciona, mas ela vai levar um tempo, né? Não vai funcionar na primeira respirada, mas vai levar um tempo e vai funcionar. Alguém tem alguma pergunta sobre o estresse? Então vou continuar. Bom, agora vem o famoso esgotamento emocional. Aqui o esgotamento ele vai acontecer quando existe um estresse muito intenso, né? Então, assim, por isso que eu correlacionei o burnout, o estresse e o esgotamento emocional. Por quê? O burnout ele faz parte de um esgotamento, né, que inicia ali no estresse, né? Só que ele é pautado em relações profissionais. Aqui o esgotamento emocional ele faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Bom, sintomas bem parecidos, né? Quais são? Cansaço excessivo, alterações do apetite, insônia, dificuldade de concentração, apatia, desânimo, medo, desesperança. Aqui a desesperança é quando a pessoa entra num estado de nada mais vale a pena. E aí começa a ter pensamentos autodestrutivos, tá? Isso acontece num esgotamento emocional. Dor de cabeça, dores e tensão musculares, palpitação, falta de energia e imunidade baixa. Você começa a ficar doente, né, o tempo inteiro, recorrente. Gripei, resfriei, e não passa. A gente sabe que aí teve uma queda na imunidade, provavelmente por uma exaustão, né? Por que eu coloquei aqui os exames? Na maioria das vezes, quando as pessoas perguntam assim, Glaucia, mas para saber, enfim, se eu tenho burnout ou esgotamento, é clínico. O médico só vai ali me perguntar também. Mas ele precisa descartar questões físicas que trazem o mesmo sintoma. E aí a gente precisa entender que existem exames específicos que vão descartar algumas outras patologias que trazem o mesmo sintoma. Então, vitamina D. A gente sabe hoje que a falta de vitamina D leva você a se sentir apático, sentir fadigado, de não querer levantar, de ficar mal, né? Então, precisa saber a dosagem aí da vitamina D, né? Como ela tá, né? Enfim, TSH, para quem não sabe, é um hormônio da tireoide. Ele é necessário fazer para saber se tem hipo ou hipertireoidismo, que são patologias que causam ansiedade e depressão. Então, não adianta a gente falar assim, você tem ansiedade, tem depressão, e aí, de repente, a pessoa tem alteração no TSH, ou seja, ela tem hipo ou hipertireoidismo. Então, não é só uma patologia emocional, ela tem uma questão física, né? Dosagem de vitamina B12, falta de vitamina ou queda da vitamina B12 nos leva aí a ter desânimo, a se sentir cansado, dores, né? Sente dor física, muscular, como a gente citou aqui. Ferritina, falta do ferro, né? A baixa do ferro nos leva também a esses sintomas que a gente acha que está com depressão. Na verdade, é falta de ferro, né? O início aí da famosa anemia. Aqui o anti-TPO e anti-tireoglobulina nem todo médico pede, porque isso aqui é para uma doença autoimune, a tireoide de Hashimoto. Mas se ele percebeu que o TSH deu alteração, provavelmente ele peça essa aqui, porque é uma doença autoimune, é necessário também observar, porque também leva à ansiedade e à depressão. E aí, hemograma e magnésio eu coloquei, que é mais um check-up que o médico pede mais de cara, assim. O hemograma vai mostrar as plaquetas, e o magnésio, sem magnésio, a gente também fica com oscilação de humor, tem a questão muscular, então faz total diferença na nossa vida. Bom, toda crise de pânico, ansiedade, medo, burnout, cansaço físico e mental tem uma história, uma razão de ser, um motivo, nada é do nada. Eu quero trazer para vocês a importância de entender que as coisas não acontecem. Aconteceu porque essa semana eu tô mal. Não. Provavelmente tem uma história aí que você veio arrastando e chegou nisso.
Por isso que eu sempre falo a importância de procurar um auxílio profissional. O profissional vai ali entender, mesmo o médico, tá? O médico pode fazer algumas perguntas que ele vai entender desde quando, sei lá, uma mãe no pós-parto, preciso observar para um outro lado aqui. Não, é uma mulher iniciando a menopausa, tem as questões hormonais, preciso olhar aqui. Não é mulher, é um homem. Então, preciso também examinar aí as questões de hormônio também, né? E voltadas também a outro campo. Então, é necessário esse olhar profissional, não só do médico, estou citando o médico, porque tem gente que não quer ir para o psicólogo e está tudo certo, desde que procure um profissional e esse profissional consiga orientar ele, consiga ali fechar um diagnóstico e começar o tratamento, porque é necessário tratamento. Quando as coisas não vão bem dentro da gente, elas não vão bem em lugar nenhum. Eu coloquei essa frase porque ela faz total sentido. Às vezes a gente acha que, tô arrastando há tanto tempo essa exaustão aqui, mas vai dar tudo certo. Eu vou conseguir lidar ali com o dia a dia, com as coisas de casa, e de repente você tá vendo, né, se você for mãe, que seus filhos estão percebendo isso, você tá vendo que você não tá fazendo função nenhuma com qualidade, se é no trabalho, você tá sobrevivendo ali, né, então as coisas acabam não indo bem em lugar nenhum. O não terceirizar a vida aqui que eu coloquei é que algumas decisões precisam ser suas. Eu sei que muitas das vezes a gente espera aí uma aprovação ou algo aí de outras pessoas para que as coisas deem certo, para funcionar, e às vezes precisa que você mesma vire e fale, não, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso olhar para mim, eu preciso mudar a minha rotina, né? Porque às vezes é necessário isso também, pensar em como tá a rotina, o que está fazendo sentido, o que não está mais, né? Mas sempre foi assim. Eu sempre fiz a minha rotina assim, mas tem funcionado? Né? Nessa época que você está, tem funcionado? Não. Então precisa de uma mudança, né? E aceitar que vai ter sofrimento no processo, entender que as coisas não vão mudar da noite para o dia, assim como elas foram construídas. Né? Você não teve uma exaustão de ontem para hoje. Você construiu uma exaustão e às vezes, dependendo da pessoa, há anos, né? Ela vem suportando situações e chegou no nível de ultrapassar seus limites. Então, ela não vai conseguir mudar isso de hoje para amanhã. Ela precisa de todo um processo de entender onde começou a sua própria história, né? Enfim, o que ela vem alimentando em relação a tudo isso, a como, enfim, é a rotina, como ela vem se sentindo. Glaucia, em relação ao trabalho, eu não posso largar esse trabalho. Então, às vezes, ir procurar um médico para entender se, nesse caso, é necessário uma medicação, né, uma mudança ali também de outras coisas. É aquela pessoa que, enfim, ela sai do trabalho, aí ela chega, ela não tem vida fora do trabalho. Mudar isso, né, fazer algo que goste, uma leitura, um lazer, enfim, um parque, qualquer coisa. Bom, coloquei aqui alguns comportamentos que vão ajudar nesse processo. Rotina de sono. Quando a gente ouve isso, a gente ouve em relação a crianças, né? Mas se toda pessoa tivesse rotina de sono, muitas questões relacionadas à insônia, né, essa exaustão já melhoraria. Então, assim, começar uma rotina de sono, né? Largar o celular 1 hora, meia hora antes de dormir, né? Enfim, as luzes, ir desligando as luzes da casa aos poucos, né? Procurar ali manter um ambiente silencioso, um ambiente que não tenha tantos estímulos, porque o nosso cérebro não funciona como a gente quer, tá? Ele vai se adaptando, mas é por isso que vem os sintomas. Assim como falou no vídeo, o estado de exaustão, ele vai acontecendo porque o corpo veio te alertando, ele veio te dando uma dor de cabeça, ele veio te dando uma dor na coluna, ele veio te dando uma insônia, e você foi ignorando, foi tomando remédio, foi passando por cima disso, achando que, é só essa semana, e essa semana se tornou 7 anos. Né? Rotina de relaxamento, para quem gosta, mas seria interessante todo mundo fazer, é a questão de, enfim, conseguir aí fazer alongamentos, né, algo que exercite o corpo aí a soltar, porque a gente sabe que o nosso corpo tende a travar a musculatura,
é o que ocasiona bruxismo, dor nas costas, dores musculares num todo, às vezes até a dor de cabeça, né? Então, quando você tem aí a possibilidade de fazer alongamentos, né, muitas das vezes meditação, não necessariamente essas guiadas, tá, que tá alguém falando, mas aquela meditação de ir conseguindo que a sua mente vai esvaziando, né, levam dias, tá, ninguém esvazia a mente da noite pro dia. Você vai percebendo a diferença que faz para sua vida, principalmente próximo aí da rotina do sono, né? Desenvolver resiliência é entender a sua verdade, né? Aqui eu estou citando possibilidades, mas cada um sabe como é o seu dia a dia, como é a sua vida, né? Como funciona, e entender que nem todo dia você vai estar bem para fazer, sei lá, a rotina do sono, nem o relaxamento. Você vai estar estressada no nível que nada deixa você calma. Ok, né? Tenta aí buscar algo que sempre vai existir uma coisinha ali que vai te acalmar, né? E confiar na sua competência, que isso vale para qualquer tipo de situação. Entender que eu faço o melhor que eu posso, né? E estar aberto para aprender também. Ah, é uma coisa que eu não domino muito, mas fulano sabe, vou aqui perguntar para fulano, fulano, me ajuda, né? Enfim. E fazer pausas durante o dia. Glaucio, isso nunca é possível. É, mesmo que seja de 10 minutos para tomar um café, uma água. Tomar água ali devagar, né? Sentindo a água mesmo, não virar o copo, né? E, enfim, mesma coisa vale para alimentação e todo o resto. Cuidar da saúde, isso deveria ser algo que a gente, enfim, devia levar para a vida, mas eu sei que às vezes a primeira coisa que a gente esquece é o cuidar da saúde, ouvir o nosso corpo quando ele dá sinais, né? Respeitar os seus limites, né? Estou percebendo aqui que, enfim, essa rotina está exaustiva, aí uma pessoa apareceu e pediu para eu fazer tal coisa. Fulano, não dá hoje. Hoje eu não tô legal, né? Então não vou conseguir te ajudar nisso, né? Então respeitar os seus próprios limites. E eu coloquei o respirar fundo, que é justamente essa questão aí da respiração diafragmática. De todas as vezes que você perceber que está entrando numa crise de raiva, de ansiedade, de sentir, enfim, que vai explodir mesmo, né? Tentar a respiração diafragmática, que é aquela que você inspira, conta até 5, e expira contando até 5. Faz 1, 2, 3, 10 vezes, você vai ver que vai dar resultado, vai funcionar. Bom, eu coloquei o trecho desse livro que eu gosto, enfim, não sei se alguém aqui já leu, mas o trecho é: conhecemos o mundo apenas pela janela da mente. Quando a mente está agitada, o mundo também está. Quando a mente está em paz, o mundo também está. Conhecer a nossa mente é tão importante quanto tentar mudar o mundo. O livro é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. É um livro muito bom. O autor, eu acho que ele é, eu não lembro agora, mas eu acho que ele é um monge. Mas, enfim, ele nos leva a olhar para a vida, né? De quando a gente dá pausas na vida, o quanto a gente consegue observar pequenas coisas que passavam desapercebido ao longo do dia a dia na correria. Bom, aqui eu coloquei a oficina de criatividade, que é a minha próxima, vamos dizer assim, o meu próximo trabalho. Para quem tiver interesse, vocês me chamam. A oficina de criatividade leva você a entender mais sobre a sua criatividade, a lidar com estresse, né? Enfim, com várias emoções. Ela é bem interessante, mesmo online você consegue fazer. Então, dentro da oficina de criatividade, nós temos ali direcionamentos para momentos em que eu estou tensa. Eu uno isso à arte terapia, tá? Então, isso não é qualquer coisa, não é, enfim, coisa da minha cabeça, é algo que funciona para ajudar nas emoções. Então, se alguém, eu vou colocar depois o link lá no grupo do WhatsApp, mas se alguém quiser, pode me sinalizar. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao tema? Não? Que bom, isso é sinal que Oi, deu para. Glaucia. Oi, alguém falou, Eu, peraí. é, eu Oi, Anne. gostaria, eu gostaria muito de ter esses slides para eu poder depois dar uma lida e relembrar o que você falou, né? Se você, Sim, muito interessante. sim. Você está no grupo do WhatsApp, Anne? Não, acho que não. Acho que você me colocou, sim, eu estou assim. Onde Tá. você mandou o link?
Isso, eu Né? mandei o link de um grupo, né? É. Isso, aí eu vou mandar lá, eu disponibilizo tanto a gravação dessa aula, quanto o slide. Uhum. E aí lá eu também vou Excelente. falar qual será o próximo tema, tá bom? Tá certo, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, que bom que não. Quero agradecer a todos pela presença de vocês. Para mim é muito importante conseguir compartilhar com vocês um pouco do que eu sei, né? Ao longo dessa jornada, eu vou fazer quase 9 anos de psicologia, como psicóloga formada, e é muito importante para mim poder compartilhar um pouco do que eu vou aprendendo ao longo dessa jornada. Por isso eu faço esses aulões, sempre tem um tema diferente, justamente para trazer um pouco disso, de conhecimento. Eu sei que nem todo mundo, às vezes, consegue fazer terapia, consegue, enfim, ter ali uma leitura e tudo mais. Os aulões são justamente para isso, para trazer para vocês um conhecimento de uma forma mais simples, né? Eu acredito que eu consegui aí passar de uma forma em que todos entendam, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Van, por ter vindo, e todo mundo. Thalita, obrigada. Então, no grupo eu vou disponibilizar para vocês o slide e a gravação, tá bom? Boa noite a Tá todos. certo. Grata, muito grata. Eu que Uma boa agradeço. noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Glaucia. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, Darli. Tchau.